temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Enquanto o governo Lula se prepara para realizar cortes que podem atingir autistas e pessoas neuroatípicas, Lula aprova uma lei que vai pagar um salário mínimo para as pessoas que não conseguem trabalhar porque bebem demais. Auxílio cachaça. Dá pra acreditar num negócio desse? Hoje, Lula sancionou uma lei que dá um salário mínimo para os alcoólatras do nosso país. Enquanto ele corta o BPC dos autistas, das pessoas com deficiência, ele dá um benefício para quem bebe. Gente, que país é esse? Ele vai deixar pessoas morrerem de fome e de outro lado vai botar outros morrendo com a cachaça. Porque você acha que uma pessoa que é viciada, o que vai acontecer? Eles vão beber até morrer. Eles vão pegar aquele salário mínimo e beber até morrer. Enquanto isso, os autistas, suas famílias vão passar fome. Fora Lula já! Será que dar um salário mínimo na mão de quem é viciado em álcool é algo que realmente vai ajudar a condição da pessoa? Lula vai deixar 45 mil alunos cegos e com problemas visuais sem os livros adaptados. O MEC não vai comprar os livros em braille que eles leem com toque do dedo. E isso é uma coisa que vai acontecer pela primeira vez na história da nova república de 1988. Aí eu lembro de coisas como essa daqui. Ex-nora do Lula é investigada pela Polícia Federal por desvios no Ministério da Educação. 40 milhões de reais são os custos totais para poder atender todos os jovens do Brasil com problema de visão. Só que o governo Lula não quer dar. Preciso relembrar que ele deu 7 milhões e 500 mil reais pro filme ruim que eu acabei de ver essa semana, do Wagner Moura, Agente Secreto. Lembrem disso aqui, Lula subindo na rampa com pessoas de deficiência. Presta atenção nesse rapaz de roupa branca com cabelo loirinho. Presta atenção nele, ó. Lula subindo com ele. Tá vendo aí, ó? Que interessante. Que lindo, né? Um ano depois, ele gravou um vídeo criticando Lula por Lula ter dificultado o acesso de pessoas com deficiência ao benefício, o tal do BPC Loas. É triste a gente ter que ficar implorando para as pessoas abrirem os olhos sobre o que está acontecendo, sobre quem elas colocaram no poder. O PT governa, 3 coisas aumenta: pobreza, desemprego e violência. Veja lá no Ceará, governador do PT, senador do PT, prefeito de Fortaleza é do PT. Eles prometeram. Isso aqui já foi tudo destruído. Sobral, estado do Ceará, terrenos novos. E essas residências aqui, todas elas, o povo foi expulso pelas facções criminosas. E todas elas foram arrancadas as portas e foram fechadas com tijolo e cimento. Aqui tinha várias famílias, crianças, mulheres, idosos, e todo mundo foi expulso pelas facções criminosas. Esse é o governo dos recordes, além de ser o governo da mentira, da narrativa e da falcatrua. É recorde na fila do INSS, aliás, uma das promessas de campanha do ex-condenado, do ex-presidiário, desculpe. É o recorde da manutenção de sigilos, também disse, por ocasião de discursos e de debates que iria retirar o sigilo, nunca teve tanto sigilo. É o recorde do cartão corporativo, do gasto cartão corporativo. Parece que há uma compulsão em assaltar o cofre público e o pior, sem transparência. É o recorde de queimadas, cadê os artistas gritando salve Amazônia? É o recorde de falência, nunca teve tanta falência no nosso país. É o recorde de recuperação judicial, as empresas absolutamente incapazes de conseguir existir num ambiente em que há falta de previsibilidade, falta de segurança jurídica, e o empresário, o empreendedor, além de enfrentar juros altos, é encarado como adversário deste governo que aí está. É o recorde da taxa de juros. Um governo que, pela sua política irresponsável do ponto de vista fiscal, que assalta a máquina pública na tentativa de perpetuar um partido no poder, gera para as futuras gerações um legado
muito ruim de carregar. Ou seja, está sobrecarregando de dívida o conjunto dos brasileiros. Hipoteca o nosso futuro em função de um presente incerto. É o recorde de endividamento. É o recorde de rombo em estatais. Basta falar apenas de uma. Os Correios. Se o governo do PT administrasse o Saara, literalmente faltaria areia. Eu tenho que admitir que o povo nunca me elegeu no primeiro turno. Você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Porque olha que em quase 50 anos de vida pública, eu nunca tinha visto um uso e abuso da máquina pública como ocorreu nessa última eleição. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade, então você pode aplicar o golpe que você quiser. Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Estamos tirando todo mundo que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em algum... Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Eu vou traduzir em reais. 300 bilhões de reais. Na tentativa de não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuidor, para todo mundo, sabe, fazendo isenção, fazendo desoneração, perdeu. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você, não vota mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. E o cara que tem o SBT, tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a bandeira... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Sabe? Tem que ter um limite. Aqui no Brasil, a gente conecta no canal que quiser e assiste notícia do canal que tiver vontade. E na Venezuela, como é essa liberdade? Para a gente poder compreender com você o tamanho da censura e da proibição do acesso à informação. Há muitos anos que os meios de comunicação nacionais em Venezuela estão censurados por a Comissão Nacional de Telecomunicações, CONATEL. Não há por escrito alguma ordem de não transmissão, mas é sabido que se transmitirem algo que o governo não concorda, pode ser multado, pode ser fechado
há muitas emissoras, muitos canais de televisão que foram fechados ao longo de 10 ou 20 anos e agora os que estão a transmitir estão a seguir as diretrizes do governo. Os canais internacionais são a principal fonte de informação para os cidadãos e alguns não se pode ver a televisão local, só através de YouTube, através das redes sociais. É muito difícil para um venezuelano poder ter acesso à informação. Nesta manhã, eu estava no trajeto ao Parlamento e eu coloquei a rádio. E é impressionante que a maioria das emissoras, quase todas as emissoras independentes, estavam a colocar música ou informação desportiva em um momento tão importante, tão essencial para a Venezuela e não está a informar o que acontece. E isso é por medo, por causa da censura que há aos meios de comunicação. É surpreendente que só os canais do Estado, do governo, estão a transmitir informação, mas só uma parte da informação que interessa ao governo. E a sentença para isso, repito, é 10 anos de prisão. De ontem na Venezuela veio a público o caso de uma jovem de 25 anos que foi condenada a 10 anos de prisão por incitação ao ódio e crime contra a democracia. E isso foi com base em uma lei que críticos afirmam que serve para intimidar a oposição ao governo Chávez. Bem, segundo relatórios recebidos pela agência AFP, o crime cometido pela jovem foi que ela escreveu a seguinte frase para uma militante chavista, abre aspas, que ruim é que uma pessoa dependa de uma bolsa, fecha aspas. Ela criticou o programa de distribuição de alimentos subsidiado pelo governo. E a sentença para isso, repito, é 10 anos de prisão. Então esse é um caso para fazer a gente pensar. A rede social X, o antigo Twitter, parou de funcionar por lá. A Luciana Verdolim está chegando ao vivo e direto de Brasília com mais informações para a gente. A determinação, Colombo, é de um bloqueio, uma suspensão pelos próximos 10 dias. E essa suspensão começou ontem à noite lá na Venezuela, por volta das 9 horas da noite. Nicolás Maduro tem reclamado muito das redes sociais, inclusive já divulgou informações, pedidos para a população local para desativar aplicativos de mensagem, para deixar de seguir as plataformas. E agora o antigo Twitter, o X, está bloqueado lá na Venezuela. Nicolás Maduro disse o seguinte, que a rede social e Elon Musk, que é dono do Twitter, violou todas as normas da própria rede social, incitando ódio, fascismo, guerra civil, a morte e o enfrentamento entre os venezuelanos. E disse que lá na Venezuela se respeita a lei. Por isso foi assinada uma proposta pela Comissão, melhor dizendo, Nacional de Telecomunicações, que decidiu retirar do ar a rede social. Enquanto a suspensão estiver vigente, segundo o governo da Venezuela, o regulador de telecomunicações deverá estabelecer a medida administrativa definitiva, ou seja, se a suspensão do funcionamento da rede social no país vai ser mesmo pelo prazo de 10 dias ou pode ser definitiva. Os esquerdistas estão criticando e atacando os venezuelanos por expressarem felicidade diante da queda de um ditador que os oprimiu por décadas. Loucura, não é? No fim das contas, quem viveu a realidade de ser oprimido por um regime comunista e apanhou, sofreu, sentiu fome, fugiu do país ou perdeu familiares, tem muito mais legitimidade para reagir a ela do que militantes que postam slogan revolucionário do conforto da sua casa enquanto desfrutam das liberdades e do bem-estar que dizem combater. Nunca viram familiares fugindo, sendo perseguidos ou desaparecendo, nunca tiveram que abandonar sua terra para sobreviver. Por isso falam com tanta facilidade sobre o sofrimento alheio, porque para eles o comunismo é teoria, para venezuelanos, cubanos e tantos outros é trauma. Criticar quem sobreviveu a isso e ousa sentir alívio quando a opressão cai nada mais é do que o cinismo confortável de quem sempre viveu longe das consequências da própria ideologia. Mas mente que nem sente. Você, Ricardo, um dia vai conhecer o que é a transposição do São Francisco. Você vai conhecer que é a maior obra hídrica do mundo, se não é a primeira, é a segunda. Para levar água para mais de 13 bilhões de pessoas. 13 bilhões de pessoas? Como que ele levou água para 12 bilhões
de pessoas com a transposição do São Francisco, que nem foi ele que terminou. Se o mundo tem 8 bi... Mas é burro! Se o Brasil tem pouco mais de 210 mil... Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Se o Nordeste não chega a 60 milhões de pessoas... 2 mais 1. 24, aí hoje? Acertou. O que a gente tem, na verdade, é um mentiroso contumaz, mentindo para enganar e sendo aplaudido por idiotas que não têm sequer o trabalho de pesquisar. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Nós estamos nesse momento e dependemos muito da força do povo do aglomerado, do povo de Belo Horizonte, do povo de Minas Gerais. Nós estamos nesse momento numa luta para defender a soberania do nosso país contra país estrangeiro que quer interferir no nosso país e dizer como é que a gente governa. E essa força vem do presidente Lula, vem daqueles que estão comprometidos com a política, mas vem sobretudo do que é a base. O povo, as pessoas, os homens e as mulheres que com consciência de verdadeiro patriotismo, de verdadeiro amor do Brasil, vai dizer com todas as letras que o Brasil é dos brasileiros. E que pouco importa se estão caçando vistos americanos de autoridades. O que importa é nós termos a nossa cidadania brasileira preservada, defendendo o nosso país. E um terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar, num momento muito importante da vida nacional. Nada é mais importante e mais capaz de nos unir, todos nós, com as nossas diferenças, com as nossas divergências, do que a defesa da democracia do nosso país. A democracia que foi atacada, a democracia que foi vilipendiada, tentaram dar um golpe neste país e o povo brasileiro disse não, elegendo Lula e afirmando e reafirmando que a nossa democracia é um valor sagrado para todos nós.